Está começando mais um pós-rodada aqui. Eu sou a Carol e dessa vez vou te contar tudo sobre a 20ª rodada, início do segundo turno. Bom, sábado tivemos jogos, domingo tivemos jogos, então vamos falar sobre eles. Vamos começar com Atlético Paranaense e Internacional. Gente, eu tô no quintal, vai ficar uns barulhos de pássaro. Enfim, tivemos gols de Leozinho e Viveiros, foi 2-0 pro Internacional. O Internacional desce para a 16ª colocação e o Atlético Paranaense continua em terceiro lugar. Não desceu e nem subiu. Tivemos também Santos e Chapecoense. Ficou 2-2, tudo igual. Mas foi engraçado esse jogo porque o Santos começou ganhando. E aí depois Chapecoense empatou. E aí depois teve a virada do Chapecoense com gol contra. Eu pensei, caramba, o Santos não tem sorte mesmo. Só que aí, no finalzinho, teve o empate, né? Pelo menos saiu com empate depois dessa confusão de gol contra e tudo mais. E com esse empate do Santos e do Chapecoense, Santos foi para 14º lugar e Chapecoense continuou em 20º. Bom, tivemos também Vasco e Mirassol. Mirassol começou ganhando com gol de Igor Formiga, só que no finalzinho o Vasco conseguiu empatar com gol do Andrés Gomes. Inclusive, gente, foi um golaço, tá? E aí o Vasco conseguiu pelo menos o empate dentro de casa. Com esse empate, o Vasco continua em 17º e Mirassol vai para 19º. Abrindo os jogos de domingo, tivemos também Bahia e Corinthians, que ficou tudo igual. Corinthians começou ganhando. Engraçado, né, gente, que os visitantes estão começando, né, abrindo o placar nessa rodada e depois vem um empate. E aí, Bahia conseguiu o empate, se não me engano, foi antes mesmo do primeiro tempo acabar. E depois não teve mais gols e decretaram o empate na Arena Fonte Nova. O Bahia continua em 6º lugar e o Corinthians desceu para 9º. Mas não só de empate vive o Brasileirão, né? Tivemos Cruzeiro e Botafogo. Botafogo ganhou de 1-0 fora de casa, gol do Gabriel Justino. E conseguiu aí a vitória fora de casa. Não é bom para o Cruzeiro, né? Perder no Mineirão e tudo mais. O Botafogo foi para 7º lugar e o Cruzeiro caiu para 11º. Tivemos também Grêmio e Fluminense, que ficou tudo igual também. Gente, essa rodada teve muito empate. Muito. Daqui a pouco eu vou contar quantos empates teve. Bom, gente, o Fluminense começou abrindo o placar. Como eu falei, todos os visitantes começaram abrindo o placar até agora. O Hulk fez o gol do Fluminense. Só que no final, tipo assim, no final, o Grêmio empatou com o gol do Caio. Gente, impressionante. Parecia que o jogo ia ser Fluminense. A mesma coisa do Vasco, que parecia ser Mirassol, e o Vasco empatou, foi nesse jogo do Fluminense. Que parecia que o Fluminense ia ganhar, e aí tomou o gol. Inclusive, o Fluminense tem tomado muitos gols. Aí o Thiago Silva veio, né, pra melhorar na zaga, mas mesmo assim, né, precisa... de tomar gol todo jogo, né, gente? Ninguém gosta de tomar gol. Também tivemos um jogo... Gente, eu não gosto de jogo 0-0. Eu não gosto nem um pouco. E olha que eu nem quero ser narradora, né? Quero ser comentarista, repórter. Mas imagina pro narrador, pra narradora, não gritar um golzinho. Eu não gosto de jogo 0-0. Mas o 0-0 da vez foi a Bragantina e Coxa. E não tem muito o que falar, né? Não teve gol, não teve coisa. O Bragantino ficou em 5º lugar, né? Continuou. E o Coritiba também continuou. Ninguém mudou nada. Também tivemos Flamengo e São Paulo, né? Os amiguinhos aí. Que o Léo Pereira abriu o placar. Só que depois, no final, nos 30 minutos do segundo tempo, o Caleri foi e empatou. Teve gol no lado do Flamengo. E aí, o Flamengo continuou em segundo lugar, né? Ganhou um pontinho. Só que, né? O Palmeiras ainda está muito à frente. Só que agora eu acho que fica a 6 pontos de diferença. Com o Flamengo ganhando 2 e o Palmeiras perdendo 2, já empata.
E o São Paulo continuou em 12º. Tivemos também Palmeiras e Galo. E o Palmeiras perdeu em casa para o Atlético Mineiro de 2-1, né? Bom, gente, esse jogo deu o que falar. Por quê? Foi um erro do Carlos Miguel, né? O goleiro do Palmeiras. E aí veio o primeiro gol do Galo, que foi que ele não agarrou a bola. E aí o Vitor Hugo pegou o rebote e fez o gol, né? A gente acontece. Mas ele falou que a culpa da derrota era dele, que ele assumiria isso e tudo mais. Enfim. Também tivemos, né, gol do Felipe Anderson, né, que foi um empate do Palmeiras. Só que, gente, o empate do Palmeiras veio e logo em seguida o Igor Gomes já fez o gol, tipo, botando o Galo na frente de novo. E aí decretou a vitória do Atlético Mineiro. Com isso, o Palmeiras continua em primeiro e o Atlético Mineiro vai para 8º lugar. E chegamos ao último jogo do dia, né? O último jogo da 20ª rodada. Esse jogo foi muito bom pro Remo, porque ele tinha que, né, ganhar para dar uma respirada, para reagir, né? Respirada ainda não dá para dar, mas uma melhorada já deu. Foi 2-0, Remo e Vitória. E o Remo conseguiu ganhar e conseguiu subir um pouquinho aí de posição. Então já deu uma animada, uma esperança, podemos dizer assim. Bom, gente, como eu já falei todas as colocações de todos os times, vamos dar atenção só para o G4 e Z4. Vamos começar com o Z4, que quem continua no Z4, todos eles que já estavam, né? Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. Só mudou as ordens, né? Eu acho que o Remo estava em 19º e o Mirassol em 18º. E o Vasco, né, tipo, tá com o mesmo ponto do Internacional, que é o primeiro fora da zona. Então, esse povo que tá, tipo, perto da zona, tá tudo com o mesmo ponto, quase. Santos e Grêmio continua com o mesmo ponto, os mesmos pontos. Estavam com 21 os dois, só que empataram os dois. E aí o Internacional ficou com 21, né, desceu. E o Vasco está bem na beirada do Z4, só que ainda não conseguiu sair, né? O mais complicado, no caso, é o Chapecoense, que ganhou um ponto, só que continua em 20º. Vamos falar do G4 agora. Bom, gente, o G4, tudo pode acontecer, por quê? Porque quem tá na beirada para entrar no G4 estão com pontos parecidos. Mas vamos falar, né, dos 4. Palmeiras, né, que ainda está líder, isolado, só que se bobear mais, o Flamengo chega, né, porque ele perdeu. O Flamengo não conseguiu ganhar, mas empatou e pontuou. E ele não pontuou, Palmeiras. Atlético Paranaense ganhou e aumentou a vantagem para o Fluminense. Lembra que o Fluminense estava em terceiro, ele pegou o lugar do Fluminense, só que agora está aumentando a vantagem. E o Fluminense, né, não está pontuando muito, fez um pontinho ontem, então não está conseguindo aí reagir, inclusive está com risco de descer mais, né, porque os outros estão pontuando e ele não. Então, gente, esse foi o vídeo da 20ª rodada, volto amanhã com o pré da próxima rodada, que é a 21ª. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscreva, compartilha, comenta, dê like. E é isso. Um beijo.